Bom dia a todos. Na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único que deu a sua vida por nós, e o único que morreu e ressuscitou, a morte não venceu. Por isso que nós viveremos eternamente. Por um tempo ficaremos na sepultura, mas ela não vai nos reter, nem deter. Viviremos com o Senhor eternamente. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade nesse mês de março a respeito dos inquilinos mentais e dos prejuízos que esses inquilinos trazem para a nossa mente, para a nossa saúde, para as nossas finanças, para o nosso corpo, para o nosso relacionamento. E hoje então nós temos a vida de Elias como exemplo dos inquilinos mentais. Então o título de hoje é Inquilinos Catastrófico na mente de Elias. E nós encontramos a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, de 19 até o 17, e disse assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele se levantou, Elias, e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te, Elias, porque te será muito longa o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias?
E ele disse de novo: eu tenho sido em extremo celoso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Asael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu ungirás para ser profeta em teu lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estão preparados? Lembram da mensagem da semana passada? Que nós falamos sobre o ressentimento, o que isso provoca na nossa mente, no nosso pensamento, nas nossas emoções, no nosso corpo, no nosso relacionamento, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Então, o ressentimento, aquilo que está na nossa mente, é ressentir, ou seja, sentir de novo a ferida, a dor, a traição, o abandono, as críticas. Então, aquilo, quando permanece na nossa mente, distorce a percepção, porque a mente interpreta através daquele conteúdo, através daquele pensamento. Então, distorce a nossa maneira de ver, distorce a nossa maneira de agir. E agora, nós vemos a Elias. Elias era um profeta de Deus que viveu nos tempos em que Israel estava abandonando a adoração. Israel é um povo monoteísta, como nós adoramos um só Deus. Então, esse povo tinha abandonado o seu Deus e começou a construir altares para Baal, para Aserá. Então eles deixaram ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou o céu e a terra, ao Deus que é de Abraão, de Isaac e de Jacó, e começaram a adorar a esses deuses que eles mesmos construíram com suas próprias mãos. E aquilo que mais desagrada ao Senhor é a idolatria. Adorar deuses construídos pelas próprias mãos. Esses deuses têm ouvido, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mão, mas não tocam. Têm olhos, mas não veem. E as pessoas se prostram diante desses deuses que não é Deus e adoram aquilo que eles veem. Então, no lugar do ser humano fluir numa vida espiritual, flui numa vida sensorial, ou seja, se mover pelos sentidos, porque vê. Então, porque vê, acredita, mas acredita naquele que está ali na sua frente, construído pelas suas próprias mãos, e ao Deus que criou todas as coisas deixam de lado. Isto é uma coisa que desperta fúria no coração de Deus, muita ira. Porque Ele criou um ser humano para adorá-lo, o único Deus vivo e verdadeiro. Então esse povo se tornou extremamente pagão. E no meio dessa situação controversa de paganismo, de idolatria, de abandono ao Deus verdadeiro, surge o profeta Elias. Elias de Tisbita, a Bíblia não fala muito a respeito da origem dele, mas ele chega com toda a autoridade, no meio dessa situação de adoração a deuses estranhos, a perversidade, a desonestidade, a idolatria. E ele então chega na frente, e nessa época estava então no reino o rei Acabe. E Acabe tinha se casado com Jezabel, que é uma profetisa justamente que adora a Baal. Ela não era israelita, ela era de Sidom. E aí é onde mais se adora os deuses estranhos. Então ele se casou desobedecendo já os princípios de Deus, que não é para casar com pessoas, com mulheres, ou os homens se casarem com mulheres que não são israelitas, que adoram a um só Deus.
Então ele desobedeceu. E essa mulher começou a trazer as suas crenças, os seus ídolos, e estabeleceu em Israel esses deuses estranhos. Então nesse momento chega o profeta Elias diante, sem pedir licença, sem nenhuma audiência, sem nenhum protocolo. Ele chega e disse, com toda a autoridade divina, ele chega e disse: assim disse o Senhor, pela minha palavra, não choverá durante 3 anos, e só vai voltar a chover pela minha palavra. Então o rei Acabe ficou muito apavorado, muito com raiva de tudo isso. E então o que acontece, que o rei, o profeta Elias continuou obedecendo a palavra de Deus, e eles continuaram adorando aos deuses estranhos. Então o povo de Israel, tinham alguns que ainda criam em Deus, e outros que criam em Baal e adorava a Baal e os outros deuses. Então o profeta passou-se muito tempo, mas o que é importante é aqui, eles sabiam que existia o Deus que é verdadeiro, mas tinha o Deus Baal. Então eles cocheavam para um Deus e para outro Deus. Quando convinham, eles iam lá e se prostravam diante da imagem, diante da estátua, que tem olho e não vê, que tem ouvido e não ouve, mas eles ficavam rezando a esses deuses. Então chega, e ao mesmo tempo tinha alguns que criam no Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o único Deus que tirou a Abraão da terra de Ur, para poder levantar um povo que adorasse a ele. E aí então, nesse momento de toda essa dúvida do povo de Israel, uma hora adorando Deus, outra hora adorando a Baal. Então chega, depois de um tempo, o Elias, e ele disse: povo de Israel, até quando vocês vão cochear entre um Deus e outro Deus? Se é Deus, o seu Deus, então adore a Deus. Se é Baal, então adore a Baal. Aí então ele lançou um desafio para o povo de Israel e falou: venham todos aqui no Monte Carmelo. Era um monte. Aí então todo o povo de Israel, ele convocou, e todos vieram para ouvir o profeta Elias. E chegando lá, todo no monte, ele disse: vocês vão saber hoje quem é o verdadeiro Deus. Vocês vão saber hoje quem é o verdadeiro Deus. Então nós vamos fazer a prova aqui. Com ousadia, com intrepidez. Ele sabia em quem ele cria, e ele sabia o poder de Deus. Então ele disse: vamos construir um altar. Vocês vão construir o altar de vocês, e coloquem um novilho, partam os pedaços ali para adorar e chamar esse Deus. Se esse Deus é o verdadeiro, vai responder com fogo e consumir o holocausto. E aqui eu vou construir o altar de Deus, um altar para o Deus de Israel, o Deus que criou os céus e a terra. E ele então começou a restaurar o altar, colocou 12 pedras, simbolizando a 12 tribos de Israel, e ele
matou o novilho, colocou também em cima ali do altar e fez um rego, uma canaleta, como chama? Uma canaleta, isso mesmo, fez uma canaleta ao redor. E disse ele, naquela época não tinha água, lembre-se que era uma sequia, porque o profeta tinha falado que não ia chover. E não estava chovendo, e o campo todo começou a se secar, e os animais morriam, e começou a ter... E por que ele fez justamente não vai chover? Porque o Deus Baal, que eles adoravam, é o Deus da chuva, é o Deus da fertilidade, é o Deus da prosperidade. E então, cadê esse Deus agora que não tem poder para fazer chover, para trazer prosperidade? O povo de Israel estava vivendo numa miséria, numa sequidão. As árvores perderam as suas flores, os seus frutos, os animais estavam morrendo. Mas ele justamente foi falar agora: vocês construam esse seu altar aí, e vocês então vão invocar o seu Deus. E eu vou invocar o meu Deus. E fez os regos na canaleta toda. Colocou 3 vezes de água, que não tinha nem água naquela época, mas conseguiram, para ele provar ao povo de Israel que o Deus a quem ele adora e a quem nós adoramos é verdadeiro. Então pôs aquele rego, fez o altar. Então ele disse: bom, agora vocês comecem a invocar o seu Deus. E eles começaram. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. São quantas em total? 850, né? Então é 850. 850 profetas. Eles começaram a adorar do jeito que eles adoram ao Baal ali. Responde-nos, Baal, responde-nos. E eles se cortavam, se retagliavam, faziam sacrifício, aí gritavam. Chegou já, quando eles convocou lá o altar, ele construiu o altar, era umas 9 horas, 10 horas da manhã. Já chegou ao meio-dia, à tarde. E aí diz, de uma maneira até de zombaria, né? O profeta Elias disse: gritem mais alto, quem sabe ele viajou. Gritem mais alto, quem sabe ele está dormindo. Gritem mais alto, quem sabe ele está tendo alguma tarefa que está terminando. Gritem, que se gritar, há uma estátua que está ali e que não ouve, que tem olho e não vê. E aí então já se cansaram. E ele disse, sem fazer barulho, sem nenhum tipo de argumento, ele disse: Pai, mostra agora quem é o verdadeiro Deus. Quem é o verdadeiro Deus? Se tu és o meu Deus, então responde agora com fogo. E na hora que ele falou isso, veio o fogo do céu, com toda a água que havia lá. O sacrifício estava cheio, tudo molhado. Veio o fogo do céu. Veio o fogo do céu e consumiu a madeira, a água, o sacrifício, todos. Aí o povo de Israel viu quem era o verdadeiro Deus e caíram prostrados diante da atuação poderosa, impactante, estrondosa de Deus. Aí eles começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E então Elias disse: peguem todos esses profetas falsos e mentirosos que estão enganando o povo de Israel, que estão enganando a todo o povo. Peguem, levem lá no ribeiro e matem todos eles. E esses profetas
comiam na mesa de Jezabel, esposa de Acabe. Quem sustentava esses profetas para poder falar o que ela quer, o que ela diz, enganar o povo. Agora esses profetas todos foram mortos por ordem de Elias. E Elias estava lá, matando esses profetas. Então, chegou no ouvido de Jezabel que os profetas dela, que estava governando o sistema e estava levando o povo de Israel a pecar e a se levantar contra o verdadeiro Deus e mentir para a humanidade naquela época. Então, e hoje também não é diferente, né? A idolatria está imperando. Então, o que Jezabel disse aqui, essa palavra que vocês ouviram: vai e diga para o profeta, esse profeta que tinha visto o poder de Deus. E antes, quando ele começou a liberar aquela palavra profética, ele ia ser perseguido. Então Deus disse: Elias, vai na gruta, vai no ribeiro de Querite, e lá, nesse ribeiro de Querite, dali você vai beber a água. E eu ordenei aos corvos que te tragam pão e carne 2 vezes, de manhã e à tarde. E você beberá dessa fonte até o dia em que eu te falar o que você vai fazer. Elias obedeceu e foi lá. Lá ele estava confinado. Quando Deus quer trabalhar na tua vida, Ele te faz passar por etapas. Lá, Elias estava confinado, sozinho, sem ninguém para conversar, sem televisão, sem celular, sem nada. Só via aquelas árvores caindo, aquelas folhas secas. E de manhã, ele começou a ouvir o barulho. Que barulho era esse? Os corvos trazendo para ele a provisão. Sobre medida. Há etapa, momento da nossa vida em que Deus trabalha conosco. E Ele se dedica para sustentar a nossa vida. Porque Ele quer que nós estejamos vivos. Porque se não há fôlego de vida, como é que Ele vai cumprir o seu propósito? Então Ele tinha que preservar vivo a Elias. E então foi assim, todos os dias, de manhã e de tarde, vinha pão e carne. Era o tratamento na vida de Elias, para moldar o caráter de Elias, para poder receber direção de Deus para a vida dele, para cumprir o propósito dele. Então chegou uma época e aquele riacho começou a ficar mais ralinho. Elias olhava aquilo. Aí ele começou a ver: o negócio aqui está feio, está acabando. E bom, Deus disse para estar aqui, então louvado seja Deus. E chegou o momento em que o riacho se secou. Como você estaria lidando com uma situação dessa? Quando aquele teu sustento, quando aquele tua provisão começa a desaparecer, a fugir das tuas mãos. Mas o Deus que está contigo não fugiu, está com você. O mesmo que ordenou o corvo para trazer pão e água, está com você. E Ele quer te manter vivo, porque o propósito dele é irrevogável e vai ser cumprido. Mas nós ficamos desesperados por aquilo que nós vemos. A água está se secando. Então, quando secou, veio a voz do Senhor de novo. Aquele Deus que tem propósito, aquele Deus que te ama, aquele Deus que está contigo, que estava com a vida de Elias. Chegou e disse para Elias: Elias, levanta-te e vai para a terra de Sarepta. E a terra de Sarepta não é nem Israel, tinha que passar a fronteira para ir do outro lado de Sidom, onde fica Sarepta.
Então chegou e disse para ele: vai, porque eu ordenei agora, olha que coisa mais absurda. Eu ordenei a uma viúva para que te sustente, até que o tempo se cumpra conforme o propósito dele. E ele chega na casa daquela viúva, toda magricela, toda quase apenas caminhando, estava juntando uns gravetos, uns restos de raminhos de árvore. E então ele chega no portão ali, sei lá o portão, se tinha portão, não sei, mas ele chega, vê a velhinha lá, a senhorinha, a viúva, e disse: olá senhora, por favor, me dá um copo de água, me dá um copo de água. Aí ela foi para pegar o copo d'água, e quando estava indo, ele disse: oi, traz para mim também um pedaço de bolo, para que eu possa comer. Ele tinha caminhado muito, né, para chegar até ali. Então a senhora se volta e disse: senhor, não tenho nada, só tenho um punhadinho de farinha na frigideira e um pouquinho de azeite na botija. Eu estou juntando esses gravetos para fazer o último bolo, para que eu possa comer com meu filho e vamos morrer, porque não tem mais, a situação aqui está muita seca, né, e não havia nada. Então disse o profeta para ela: faça como eu estou te dizendo, pega e traz para mim. O que ele falou? Isso, quem presta atenção sabe. Traz para mim primeiro um bolinho, e depois vocês vão comer. Então ela disse: seja assim como o teu Deus dizer. Ela entendeu que aquele senhor tinha um espírito diferente. Aí ela foi e preparou conforme a ordem do profeta, e trouxe para o profeta o bolinho. E ele tinha falado: depois vocês vão comer. Quando chegou lá, tinha farinha e tinha óleo na botija. E ela começou a fazer. E ele morou lá por muito tempo, até a ordem de chegar aqui nesse momento que eu contei para vocês, em que ele saiu dali e desafiou o povo de Israel. Foi na presença do rei Acabe e falou: convoca ali todo o povo. Então Elias tinha visto o poder de Deus. Ele aprendeu a confiar em Deus naquele arroio, naquele ribeiro. Ele aprendeu a ser dependente de Deus, sendo nutrido, alimentado pela viúva. Então Deus foi trabalhando, edificando, conectando com ele, com o Todo-Poderoso Deus. E as bênçãos materiais estavam vindo para a vida, para sustentar a vida dele. Deus sempre vai te sustentar à medida que você ouve a voz de Deus. Então, nesse contexto em que chegamos aqui na história que eu contei aí, que nós limos da passagem na palavra, aí está então Elias recebendo aquele decreto da rainha: amanhã, daqui a 24 horas, a tua cabeça vai rolar. O que você fez com meus profetas é o que eu vou fazer com você. Elias tinha visto o poder de Deus. Elias tinha visto toda a atuação divina, sabia que era Deus com ele, e por isso fez todos esses feitos, e ao mesmo tempo foi sustentado por Deus para o cumprimento do propósito. Agora, quando veio aquela mensagem, recebeu aquela mensagem, não esqueça que estamos falando sobre inquilinos mentais. Recebeu aquela mensagem. Quando recebeu aquela mensagem, o cérebro de Elias teve um colapso, um susto. Ele recebeu aquilo como um impacto,
como algo que realmente vai acontecer. Ele recebeu aquela mensagem como se aquilo realmente fosse acontecer com a vida dele. Então os pensamentos, esses pensamentos são pensamentos catastróficos, recebidos através de estímulos externos. Como também existem pensamentos de ressentimento que provocam alteração cerebral. Então, ao receber essa mensagem, o profeta, a mente dele teve uma alteração. Então, ele viu aquilo como algo terrível. Então, o que chamamos de pensamentos catastróficos. Ele teve na hora um pensamento, a catástrofe vai acontecer com ele. Toda a realidade, toda a verdade de Deus, todo o poder de Deus tinha desaparecido da mente de Elias. Então, houve então uma alteração na química cerebral e também no seu estado de humor. Ele ficou lá branco, ficou bamba. A forma como interpretamos os eventos impacta diretamente nossas reações biológicas. A forma, ele recebeu aquilo como real, ele recebeu aquilo como verdadeiro, mas existe uma palavra que é de Deus, que é a verdadeira. Quando ele conectou com aquela mensagem mentirosa, falsa, houve toda uma alteração no seu cérebro e no sistema biológico dele. Ele começou a ficar apavorado. E ontem ele tinha decapitado 850 profetas pelo poder de Deus. Agora ele estava ouvindo que todo esse sistema sensorial afeta o nosso cérebro e altera o nosso organismo. Então, ao focar no que pensa comigo, no que Elias focou naquele momento, no Deus que é real, que é verdadeiro, que operou na sua vida, que está com ele, ou ele focou na mensagem de morte da rainha, que adora outros deuses que não é Deus. E esse Deus não está com ela, esse Deus está com ele. Então ao focar na ameaça de Jezabel, Elias entrou num ciclo de medo, pânico, exaustão, que alterou drasticamente seu comportamento e suas emoções. Porque recebeu uma mensagem, acatou aquilo como verdade. Então houve uma distorção cognitiva. Porque a realidade não é essa. Quem governa a vida de quem ama a Deus, quem governa a vida de quem tem Cristo no seu coração, quem governa a vida de quem está em contato com Deus, é o Todo-Poderoso Deus. E nada pode te abalar. Aleluia. Mesmo após uma vitória contundente, impactante, a ameaça de morte por uma mulher que adora deuses estranhos, que não é o verdadeiro Deus, que se prostra diante de ídolos construídos pelas suas próprias mãos, que tem ouvido e não ouve, que tem vista e não vê. Essa ameaça veio através de uma mulher que adora esses deuses que não são deuses. Agora ele que adora o verdadeiro Deus, ele recebeu a mensagem dela e desconectou da verdade de Deus. Veja então, quando nós alugamos nossa mente a inquilinos que não são verdadeiros, o que pode acontecer nas nossas vidas. Que mudança, que alteração. Ontem estava celebrando o poder de Deus na vida dele. Hoje, agora com essa mensagem, ele ficou totalmente alterado, fora de si. Olha o que eu quero que você trabalhe na sua mente, é que esses pensamentos que estão na sua mente em função de amargura, de trauma, de dores, de medo, altera a tua forma de pensar, altera a tua forma de agir e te leva a você se sentir uma pessoa inferior, insegura, medrosa.
e a capacidade mental que Deus tinha te dado é alterada, é afetada, e você não pensa como Deus pensa. Por isso que a nossa igreja é verticalmente church, temos a mente de Cristo. Com que mente naquele momento Elias estava operando? Não era a mente de Cristo, mas era uma distorção cognitiva. Então, mesmo após uma vitória contundente, impactante, a ameaça de morte por Jezabel, o medo desestabilizou Elias instantaneamente. Por isso, muitas vezes, quando você fica com raiva por alguma coisa, não diga nada. Você está ali entristecido por alguma coisa, não faça nada, não tome atitude, porque a atitude que você estará tomando é através de uma alteração mental e não através de um raciocínio de verdade, lógico, divino. O impacto então, o impacto químico no cérebro de Elias, quando você catastrofiza, às vezes é um pequeno problema, mas para você aquilo já é grande. Entra em desespero, entra em reclamação, entra em queixa. Ainda fala assim, meu Deus do céu, mas não está conectado com esse Deus, está conectado com um problema que está na sua frente. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Mas para você fazer agora, o que é bom, precisa conectar com Deus, não com a sua dívida, não com as críticas, não com as acusações, não com a circunstância que você está vendo, porque Deus então vai te dar direção. E vai alterar o seu organismo, o seu cérebro. Não altera, você vai ficar em paz. Não vai ter ansiedade, não vai ter depressão, não vai ter insônia, não vai ficar com taquicardia, não vai subir pressão, não vai ter diabetes, porque você está funcionando de uma maneira harmoniosa, e é isso que Deus quer que nós vivamos. Alguém diz amém? Então o cérebro interpreta isso, aquilo que a pessoa está pensando, o cérebro interpreta isso como algo real imediatamente, como se aquilo que a pessoa, a mulher falou aquilo, e ele começou a ficar com medo e catastrofizou aquilo. Ele, meu Deus, agora vou morrer, agora não tenho saída, porque a rainha idólatra estava trazendo uma ameaça sobre a vida. Às vezes o teu chefe pode trazer uma ameaça. Às vezes a tua família pode falar na hora de impulso, de violência, de raiva, de explosão, pode falar uma palavra negativa. E aí o que você guarda aquilo? E fica remoendo, o seu organismo vai reagir conforme aquele pensamento que você guardou. Então é importante que você tome consciência quais são os pensamentos, os inquilinos que estão na sua mente, que te leva a pensar de uma maneira distorcida. E como você está pensando, a palavra diz assim, como o homem pensa, assim ele é, né? Então, como você está pensando? Está pensando do que há 20 anos atrás te falou alguém. Está pensando, guardou esse inquilino que há 8 ou 15 dias ou 10 meses te falou, está lá. Enquanto esses inquilinos estão lá, eles vão alterar o funcionamento do seu cérebro. E você não pode experimentar a vida abundante. Jesus Cristo, ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e que tenham em abundância. No entanto, muitas vezes a gente não percebe, e por isso que esse mês todo nós vamos trabalhar para limpar a nossa mente de pensamentos, de conteúdos negativos que estão lá e que estão operando e roubando a sua bênção. Porque esses inquilinos que estão lá estão ao serviço do diabo. Está com medo, então está ligado com o medo, então o diabo vai atuar na sua vida, porque o medo é um espírito. Mas por que está com medo? Porque aconteceu isso, e então você acaba atraindo esse espírito de medo na sua vida. Estou para vender alguma coisa. Aí não acontece, porque há algum pensamento que não procede de Deus. Aí o inimigo rouba aquela tua venda.
o inimigo rouba aquela entrevista que você já fez lá na empresa. Acaba não acontecendo, porque há pensamentos, há situações que estão negativas, que estão na nossa mente. Então, a ativação, aí naquele momento que ele recebe aquela ameaça, ele acata aquilo como real, como verdadeiro. Em seguida, porque é um estado de ameaça, ameaça de morte. Você pode receber ameaças que não sejam de morte, mas na hora ativa a tua amígdala. A amígdala que eu falo não é a amígdala, é a amígdala cerebral, que é o lugar onde se processa o medo. E que esse processamento é de liberação de cortisol e de adrenalina. Essa glândulazinha que está lá, que libera esses hormônios de cortisol, de adrenalina, é para ataque ou fuga em momentos reais e verdadeiros. Aquela ameaça, a mulher não estava lá na frente dele dando tiro. No entanto, ele recebeu como algo real, como algo verdadeiro, alterou esse pensamento, entrou, e em seguida o cérebro vê isso como algo real, e então a amígdala entra em ação, libera adrenalina, libera cortisol. Para quê? Para atacar ou para fugir. No caso dele, o que ele fez? Deu no pé, começou a correr, cheio de adrenalina, cheio de cortisol. O corpo libera hormônio de estresse, que é o cortisol, porque a longo prazo, na hora é bom, porque te coloca em defesa ou em ataque, mas a longo prazo ela vai trazer toxinas e vai gerar uma série de doenças no seu corpo, porque inflama todo o organismo, a liberação constante de cortisol. O corpo libera hormônio do estresse, como o cortisol, causando excesso de cortisol e adrenalina, preparando você para a luta ou fuga. E esse cortisol exagerado, ele acaba alterando os outros hormônios. Ele reduz o trabalho dos neurotransmissores do bem-estar, que são serotonina, dopamina, ocitocina, uma série de outros que são hormônios de tranquilidade, de bem-estar. O excesso daquilo, porque Deus fez tudo com ordem. O nosso organismo para funcionar com ordem. Então, reduz esse estado então de motivação e de bem-estar. Ele estava lá desesperado, agitado. O que vai acontecer comigo? Como se ele não tivesse Deus. Porque o cérebro dele estava sequestrado por esse inquilino, por essa mentira, por essa catástrofe na sua mente. Elias se sentiu então ali abandonado, inútil, numa solidão e tristeza profunda, sem sentido de vida. E correndo ali, houve então alterações do estado de humor e na fisiologia dele. Então isso vai desencadear um ciclo de ansiedade, de depressão. Por que acontece isso? Porque Elias estava antecipando o pior. Pensamentos ansiosos. Você tem uma situação para resolver, mas você já está antecipando de que não vai dar certo, que não vai conseguir, e assim como você pensa vai ser. Então Elias estava numa tensão, e vai saber ali que mais, que taquicardia e tudo mais. Então a história de Elias ilustra perfeitamente como pensamentos catastróficos mudam o estado de humor e a fisiologia. Eu te pergunto, nesse estado de humor, com essa fisiologia toda distorcida, desequilibrada, desestabilizada, você está tendo conexão com Deus? Você está conectado com aquele pensamento, está se debatendo naquele pensamento, e cadê o teu Deus? Como se ele fosse, porque você está com esse pensamento catastrófico, com aquela ameaça, e você está em função disso, desconectou da verdade.
Ao focar na ameaça de Jezabel, Elias entrou em uma crise de medo e exaustão que alterou drasticamente seu comportamento e emoções. Mudança do estado de humor de Elias. Mesmo após uma vitória épica, singular, peculiar, inusitado, que nunca tinha acontecido. Olha só, ele tinha visto o poder de Deus, ele sabia que Deus estava com ele, mas naquele momento ele estava com um pensamento catastrófico, e o pensamento dele não estava conectado com Deus, por causa desse inquilino que foi estabelecido dentro dele como se fosse verdade, e não é verdade. Enquanto esse pensamento catastrófico está lá como se fosse verdade, aquilo que Deus tem para a sua vida não acontece com você, porque você está se movendo em função dessa ameaça, desse perigo, dessa instabilidade, e as coisas então não acontecem. Isso significa que você saiu do espiritual. Você é um ser espiritual. Você saiu do espírito, entrou na mente, na alma, na carne, desconectou do espírito, desconectou de Deus. Deus hoje está te falando: conecte-se com Deus e revise a sua mente. Quais são os pensamentos de ressentimento catastrófico que está na sua mente, que te deixa agitado, nervoso, preocupado, ansioso, com insônia e uma série de alterações biológicas, fisiológicas? Pico de estresse e terror. Ao receber mensagem de Jezabel, o medo desestabilizou Elias instantaneamente. E ele não voltou a conectar, porque ele andou ali um dia todo correndo, supostamente, da mulher, ou seja, de quem ia cortar a cabeça dele. Em termos biológicos, seu corpo foi inundado por cortisol e adrenalina, gerando uma resposta de luta e fuga que o levou a caminhar distâncias exaustivas. Ele perdeu a conexão com Deus. Ele estava se movendo, é como se a mulher, o agressor, estivesse atrás dele. Ele foi correndo, distância de um dia. E foi lá, depois caiu. O organismo não aguentava mais. Caiu ali, dormido debaixo de um símbolo. Olha só o que um pensamento pode fazer nas nossas vidas. Por isso que precisamos checar a nossa mente. Que tipo de pensamento, que tipo de conteúdos estão habitando a nossa mente ao serviço do diabo. Ele desejou, então ele chegou lá. Já não aguentava mais, o organismo não aguenta. Ele caiu prostrado lá e debaixo do símbolo. E ele aí naquele momento ele disse: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida. Já basta, Senhor. Deus tinha um propósito com a vida de Elias. E ele naquele momento de exaustão, de desespero, controlado por cortisol e adrenalina, fora de si, fora da realidade, fora da conexão com Deus, ele libera uma palavra. Ele diz: já basta, Senhor, toma a minha vida, porque não sou melhor do que os outros dos meus pais. Então ele tinha uma única visão, que se chama visão de túnel. Já não vê mais nada, não amplia a visão para ver outras oportunidades, outras ideias. Ele está com uma ideia fixa, uma visão de túnel. Só tem essa saída, não tem mais outra. Entra em desespero com esse pensamento catastrófico. É uma visão de túnel. Não tem a forma de pensar, porque todos esses hormônios estão ali operando na mente, no cérebro da pessoa. É uma questão biológica, é uma questão fisiológica. Mas é aí, quando você está fora de si, é que o diabo, quantas pessoas nesse estado não se atira do 7º andar, do 20º andar, ou não pega um revólver, se mete um tiro na cabeça ou na cabeça dos outros. Esses são estados extremos que estou falando, mas que acontece todos os dias. Todos os dias. Então, passou a acreditar que, e ainda mais, olha só, ele pensou que ele era o único
que sobrou em Israel. Elias passou a acreditar que era o único fiel que restara, ignorando a realidade de que havia outros 7.000 como ele. Aí você já reduz a tua visão naquilo que está na sua mente. Não tem saída, não tem escape, não tem livramento. Deus tem saída, Deus tem escape, Deus tem livramento para a vida que você está vivendo e para o propósito que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Esse é um erro cognitivo clássico do ser humano, onde o indivíduo foca apenas no pior cenário. Então o pior cenário te leva a ficar desesperado, aflito, ansioso. Não consegue dormir. Todo o organismo se altera. Todos os nossos órgãos vitais se alteram. E aí onde o inimigo vai trazendo doenças, situações de desgaste para as nossas vidas. E olha só o tratamento prático. Por isso que eu louvo ao Senhor, como o nosso Deus é o maior psicólogo de toda a criação, de toda a existência. Aí vem o tratamento prático e cognitivo. Curiosamente, a forma como Deus lidou com a vida de Elias. Vocês leram ali, não sei se você se lembra. Então Deus lidou com Elias. Assemelha-se à intervenção de cuidados da TCC que nós trabalhamos. E foi isto: cuidado fisiológico. Antes de qualquer conversa, ele estava exausto, acabado, desnutrido, sem água, sem alimento, fraco. Então a primeira coisa, um anjo providenciou descanso e alimentação. Tocou nele, um toque de afeto, de amor. Não se sinta desamparado nem abandonado, porque ainda que você não veja Deus, Ele está te vendo. Ainda que você acha que Ele te abandonou e não tem saída, Ele está ali com você. Ele teve um toque da parte de Deus. E reconhecendo que a exaustão física piorava o seu estado mental, no momento, no Oreves, nesse momento, veio um anjo e tocou nele suavemente. Elias, levanta-te e come. Esse é o cuidado de Deus para a tua vida, para quem adora um Deus vivo e não a idolatria. Porque naquele momento, os deuses de Acera, de Baal ou de qualquer outro ídolo não vai caminhar e estar ali junto com você. Mas um Deus vivo caminha e está junto com você. E no momento certo te dá saída, escape e livramento. E aí então, ele disse para Elias: Elias, levanta-te, come. Eu quero te dizer que Deus se preocupa com teu sustento. Deus se preocupa com a tua provisão. Ele não te esqueceu. Está com você. No momento certo, não vai te dar só um pedaço de pão, nem um copo de água, mas vai trazer provisão e sustento pelo resto da tua vida, à medida que você se conecta e faz a vontade dEle. No momento então, Elias se levanta, come e pum, caiu de novo, dormindo, porque estava enfraquecido. Enquanto o seu organismo estava lá, recebendo o alimento, dormiu. Daí a pouco, não sei quantas horas se passou, a Bíblia não diz. De novo lá, pão e água. E o anjo disse de novo para ele: Elias, levanta-te e come. Deus não se esquece de você. Ele te sustenta e Ele vai te sustentar. Ele vai te prover, porque o propósito do Senhor te traz livramento. Você está no propósito de Deus, esse propósito vai te trazer livramento. Porque você se tortura, porque você se abate,
Por que você fica agitado pelo que você vai comer amanhã? Elias não executou nenhum pão, nenhuma água, mas tem alguém que cuida dele, que ama ele, que tem um propósito, e no momento certo, naquela hora, vem a provisão, no lugar que menos você espera, no lugar da pessoa que menos você pode esperar, no lugar de empresas, de situações que menos você espera. Deus vai usar para que a tua vida dê continuidade para o cumprimento do propósito de Deus. Então, por que se debate pelo dia de hoje? Porque o dia de hoje você respira. Outro dia a situação não saiu do jeito que eu esperava, e eu falei: meu Deus, e agora? E o Espírito Santo me disse: você não está respirando? Falei: estou, Senhor. Então dê graças a Deus e continue. Então muitas vezes nós catastrofizamos, as coisas não saem do jeito que nós esperamos, no tempo que nós esperamos, do jeito que nós achamos, mas Deus já preparou pão, Deus já preparou água, que no momento certo Ele vai te servir. Continua trabalhando, continua trabalhando, Ele não se esqueceu. E agora então, Elias ainda estava com o mesmo raciocínio, e ele disse: levanta-te e come, bebe. Aí então ele levantou e comeu, e Deus disse para ele: come e bebe, porque longa será a tua caminhada. E então Elias comeu, bebeu e começou a andar agora rumo a Horebe, o monte de Deus, que também chama Monte Sião, onde foi dada as tábuas da lei. E nessa tábua da lei, dos 10 mandamentos, está escrito: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu coração. Não adorarás outros deuses, não adorarás ídolo. Somente ao teu Deus adorarás, e só a Ele dará o que? Culto, adoração. Mas o que o sistema interfere na mente e leva o ser humano, que se supõe que seja inteligente, e vai se prostrar diante de uma imagem dura, ou de madeira, ou de ferro, ou de gesso, e faz uma oração, quando Deus está à tua disposição. Mas nós somos sensoriais, deixamos de lado o Espírito e vivemos em função do que vemos, do que cheiramos e do que tocamos, e isso nos limita. E as bênçãos que Deus tinha para a nossa vida não chegam nas nossas mãos, porque estamos limitando a Deus diante de uma imagem que não vê, não cheira, não se movimenta. E ainda tem que colocar no ombro das pessoas para levar e colocar em outro lugar. Santo Deus! É importante nós usarmos a nossa inteligência. E agora então Deus disse para o nosso amigo Elias, o profeta: come, porque longa será a sua caminhada. Ele já sabia quanto tempo então o profeta precisava caminhar. E ali ele falou para ele: você vai caminhar 40 dias e 40 noites com esse alimento. E foi assim. Chegou então no Monte Horebe. Elias, naquele lugar, ele foi lá, entrou numa gruta no Monte Horebe, se escondeu lá, sozinho, supostamente abandonado na mente dele, com medo, inseguro, se escondeu lá, da força da Jezabel, do ser humano, do sistema. Mas eu quero te dizer que Deus governa sobre o sistema, e que todo o sistema está debaixo do controle de Deus, e que o dia de amanhã pertence ao Senhor, e que a tua vida pertence ao Senhor, e Ele não te esqueceu. Então no Monte Horebe agora Elias foi confrontado com a pergunta: que fazes ali, Elias? Elias, sou eu, o teu Deus. Que fazes aí, Elias? Que fazes aí, Elias? O que aconteceu com você? Onde você está?
O que está na sua mente, Elias? Deus começa a confrontar ele no Monte Horebe, e foi confrontado com a pergunta: que fazes ali, Elias? Está escrito ali na tua Bíblia. Permitindo que ele expressasse. Deus já sabia o que estava na mente, no cérebro, no espírito de Elias, já sabia. Mas Deus queria que ele entrasse em contato com a realidade, que ele entrasse em contato com a verdade. Não disse na semana passada que nós vimos que aquilo que nós devemos pensar tem que ser o verdadeiro, o justo, o honesto, de boa fama. E o que Elias estava pensando não era verdadeiro. Então foi o que Deus disse para ele. O que Elias foi confrontado com a pergunta: que fazes aí, Elias? Permitindo que ele expressasse então aquilo que estava na mente dele. E o que estava na mente dele? Que ele estava sozinho, que não tinha ninguém que adorasse ao Senhor junto com ele, e ele estava ali desesperado. Então, Deus corrigiu a percepção de Elias. O que Elias disse para ele? Querem matar minha vida? Não tem mais ninguém que adore o teu nome? Então, ele repetiu tudo de novo para ele: Senhor, eu fiquei sozinho. O povo de Israel se esqueceu de ti, derrubaram os teus altares. Eu estou sozinho, não tem mais ninguém comigo. Então, Deus traz a consciência da verdade e da realidade para Elias, porque a mente dele estava distorcido, o cérebro dele estava cheio de cortisol, de adrenalina, estava pensando pensamentos que não é verdadeiro, que não vem de Deus. Então Deus, isso chama-se reestruturação cognitiva, lhe trouxe em contato com a realidade, para confrontar o pensamento dele, que esse pensamento não era real e não era verdadeiro. Aleluia. Deus corrigiu a percepção de Elias sobre estar sozinho e deu-lhe novas metas e propósito, para dizer para ele: você não vai morrer, tem continuidade para você. Deus está te dizendo para você: a tua vida não está limitada somente naquilo que você está fazendo agora. Deus tem muito mais para você. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Há propósitos determinados por Deus na eternidade para manifestar sua glória através de ti. Aleluia. Então, substitua esses pensamentos distorcidos, disfuncionais, por pensamentos que são realistas, saudáveis, divinos e, o que mais? Verdadeiro. Diga: pensamentos verdadeiros. Essa transição mostra, embora os pensamentos negativos tenham sequestrado o humor de Elias, o cuidado com o corpo e a mudança de perspectiva foram capazes de restaurá-lo. Deu alimento, agora confrontou. O que tem na tua cabeça, Elias? Ele começou a falar: isso não é a realidade, isso não é a verdade, porque eu tenho propósito na tua vida. Deus reposiciona Elias no seu propósito. Deus está reposicionando você no propósito dele. Talvez você estava se enganando, talvez você estava preocupado, ansioso, talvez estava até com algum problema físico. Elias estava olhando a sua situação como se tudo estivesse desmoronando, mas na mente de Deus nada está desmoronado. Na mente de Deus todo está estabelecido, todo está em ordem. Mas o Senhor revela que seu plano continua em movimento, ainda que Elias estava nessa turbação mental, nessa agitação, nesse desespero. Então o Senhor revela o seu plano e continua em movimento. 10. Isso amplia novamente o horizonte do profeta, porque colocou ele em contato com a verdade. Estou terminando, gente. Eu sei que vocês têm o Dia das Mães, eu também reservei tudo.
O Senhor segue conduzindo a história com soberania, mesmo quando o seu filho passa por situações de limite. Vou ler de novo, isso é tremendo. O Senhor segue conduzindo a tua história com soberania, mesmo quando o seu filho passa por situações limite, aparentemente. Vai ungir, ele disse para Elias: tenho trabalho para você, você não vai morrer. A fulana lá, que adora os ídolos, não tem poder sobre a tua vida. Ele fala: vai lá, entra na cidade, vai ungir Jeú como rei de Israel, Asael e Eliseu como sucessor, como teu sucessor. Ainda tinha muita coisa para fazer, quando na cabeça de Elias, ele já estava sendo morto, decapitado. Quantas vezes você já passou com esse tipo de pensamento, que te traz turbação, aflição, desespero, abandono, orfandade, situação terrível? E não é nada disso, porque Deus está contigo. Lança a sua capa sobre Eliseu, significando continuidade. Ele disse: lança a tua capa de profeta sobre Eliseu. Ele vai ter o teu sucessor, mas não é agora, é para depois. Deus não apenas mantém Elias na sua missão, Deus está preparando o que virá depois dele, e o que virá na tua vida depois desta situação que você está vivendo. Aleluia. A obra de Deus é maior do que o momento em um único homem. A obra de Deus é maior do que o momento de um único homem. Ele vai operar na tua vida, e o propósito dele vai ter seguimento através de você. Eliseu recebe a capa de Elias, já foi lá e jogou sobre Elias, e segue adiante a obra profética. Não acaba, continua. E por último, o plano de Deus não se quebra. Pode ficar de pé. O plano de Deus não se quebra por causa da crise do seu servo. Diga comigo: o plano de Deus não se quebra por causa da minha crise. Ele prossegue no seu propósito, na minha vida, em nome de Jesus. Pai, nós queremos, levante suas mãos, entregue esses inquilinos, esses pensamentos catastróficos, de desespero, de medo, de insegurança, de aflição. Entregue agora na presença de Deus e diga: espírito catastrófico, saia da minha mente, sai da minha mente, sai da minha mente. Espírito de ressentimento, sai da minha mente, sai da minha vida, em nome de Jesus, e não volte mais, em nome de Jesus. Diga comigo: eu vou cumprir o teu propósito na minha vida. O Senhor está comigo. O Senhor me disse: não te deixarei, nem te desampararei. No nome de Jesus, te agradeço, porque o Todo-Poderoso Deus está comigo. Pai, nós te agradecemos por esse momento glorioso, maravilhoso, pela tua palavra que transforma nossa mente para fluirmos na mente de Cristo e não nas mentiras do diabo, no nome de Jesus. Amém. Aleluia.